Meu caro Thiago Minhoca, acho que chegou o momento de a gente fazer a segunda parte aqui das nossas análises, onde a gente se debruça sobre os desempenhos individuais. E aqui, particularmente nesse início de temporada, essa análise ela acaba tendo até mais peso, né, do que a análise do jogo em si. Portanto, Marcinho pode trazer o campeão aqui para o campo, o campeão aqui para a tela, para que a gente possa começar a analisar o primeiro time de Carpini no comando aí do Fortaleza. E vamos começar com o goleiro Breno. Você falou que chegou a fazer uma intervenção importante. O Breno, para mim, conseguiu ir bem, tá? Eu acho que hoje não vai ter ninguém muito bem, só para deixar claro, o jogo do Fortaleza não foi para isso. E eu vou colocar um bem pro Breno, né? Esse verde menos forte, até por conta de alguns contextos que o Fortaleza correu o risco, sim, de flertar até com um resultado pior. Seja quando estava no 0-0 e principalmente quando estava com a superioridade numérica, e o Breno teve que aparecer, né, tanto no primeiro tempo com uma boa defesa, como também no segundo tempo com uma defesa ali, que assim, foi uma cabeçada ali meio que sem querer, né, que seria um gol contra, mas ele fez uma grande defesa. Então, assim, acho que o Breno foi bem, teve uma saída de bola muito errada, que ele acabou se atrapalhando ali, outras jogadas que ele mostrou uma certa insegurança, mas ainda vejo, né, o que chamou a atenção, e aí só abrindo um parênteses aqui sobre os goleiros do Fortaleza, foi o fato de aparecer o Vinícius Silvestre e o Magrão no banco, sabe? Eu acho que para o Magrão especificamente seria bom ser emprestado. Acho que o Fortaleza, sabe assim, o Magrão teve dificuldades, né? E aí é que tá, né? Pelo fato de ter falhado em jogos do ano passado, não me parece ser um goleiro que, quando caso vá ser acionado, vai dar a devida segurança ao torcedor e aquela coisa, só tem a perder, na minha avaliação. O Magrão, que eu acho até um goleiro ok, mas eu acho um contexto bem complicado para ele ficar nessa temporada, né? Eu acho que o Vinícius Silvestre, acho até ok, não sei como está a questão do Elton Leite, aparentemente pode estar de saída, até porque o Fortaleza tem muito goleiro, e ainda tem o caso do João Ricardo, que deve voltar, e aí possivelmente ia brigar por essa titularidade, tendo até talvez o favoritismo a ganhar em cima do Breno. Então, bem aí pro Breno. Vamos ver, inclusive, né, com atenção, como vai ser esse retorno de João Ricardo depois da lesão. Jogador absolutamente importante para o Fortaleza. Talvez tenha a sua ausência contribuído de alguma forma para o insucesso de maneira geral na temporada. Lógico, não estou falando aqui nada de forma decisiva, mas o futebol ele também é feito de contexto, né? Vamos agora com a linha defensiva, falar de Mancuso, Rodrigo, que jogou improvisado aí na zaga, Cardona e Diogo Barbosa. O Rodrigo, para mim, foi uma péssima ideia do Carpini. Assim, beleza, poderia funcionar e tudo mais, mas dava para ver que ele não tinha a menor condição de jogar como zagueiro. Então, assim, muitas vezes bote mais alto, às vezes partia com a bola, tentava muito passe forçado, algumas vezes deu certo, mas na maioria das vezes, na minha avaliação, deu errado. Então, para mim, o Rodrigo especificamente vai ficar com um jogo ruim, tá? Não vou colocar péssimo, não. Acho que em alguns momentos ele até conseguiu salvar. Mas eu acho uma Mal péssima também ideia. para o Rodrigo. O mal, isso, que aí entrou amarelo e vermelho ali. Eu acho que o Rodrigo não conseguiu e fazer, de fato, na partida naquilo que se esperava, que talvez o Fortaleza dominasse mais a posse da bola, um bom jogo, assim. Conseguiu, em alguns momentos, recuperar a bola e tal, mas e foi muito voluntarioso nesse ponto, o Rodrigo mas não me parece ser o jogador ideal e não sei se ele é também uma peça ideal também para essa temporada, porque é outro jogador que está naquele mesmo sarrafo de jogador que o torcedor não tem muita paciência. Então acho que é meio desnecessário começar com um jogador que na prática, né, assim, acaba não acrescentando tanto. Então, quando eu digo isso, muito na ideia do qualquer erro do Rodrigo vai ser potencializado. E ele cometeu erros hoje. E aí é que tá. Pode ter torcedor aqui dizendo assim, não é nem para esse amarelo e vermelho, não, esse laranja aí, não. É para ser vermelho logo direto. Mas eu acho que o Rodrigo ainda conseguiu, em alguns momentos até fazer. Mas mesmo assim, uma partida mais abaixo na avaliação dele. E o João Cardona, eu confesso também que eu não gostei tanto, mas para mim jogou um pouco melhor do que o Rodrigo. Cometeu falhas também, o Cardona, na minha avaliação, mas vou ficar também com um ruim. Acho que o Rodrigo conseguiu fazer um jogo pior. Mas, de toda forma, eu acho que eles estão na mesma faixa, tá? Acho que o Cardona cometeu algumas falhas, perdeu uma grande chance no segundo tempo, uma cabeçada que veio inteira para ele, e teve momentos que também teve uma certa dificuldade ali. Ele tem muita dificuldade em jogadas assim, ele é muito lento,
mas acho que é um bom zagueiro, viu, para a temporada. Mas Eu precisa ia te ter perguntar justamente isso. Você acha que é uma peça importante para a temporada, portanto? Vejo, mas precisa ter um parceiro melhor. Para mim tem É. que ter um parceiro, e aí, né, o Brits é o que se desenha, mas eu acho que o Fortaleza precisa ir no mercado em busca de um zagueiro também que tenha a possibilidade de brigar por essa titularidade, até porque o Fortaleza há vários anos tem muito problema no sistema defensivo, teve jogadas de bola aérea também que o Fortaleza deu um certo cochilo, e aí nisso eu acho que a defesa ela teve dificuldades, porque mesmo com um jogador a mais, essa defesa chegou a bater cabeça em alguns momentos, em certa parte, principalmente o Rodrigo, cometendo alguns erros de leitura assim no bote mais acima. Já os laterais, eu acho que o Mancuso não começou bem o jogo, em algumas jogadas não foi tão bem, depois deu uma leve melhorada, vai ficar no razoável, assim. Não é um razoável totalmente amarelo, mas tá mais para amarelo do que para ruim, tá? Eu acho que ele teve um momento de jogo ruim mesmo durante o jogo, depois ele estabiliza, ajuda em algumas jogadas ofensivas, conseguiu, mas também cometeu alguns erros, algo que o Mancuso entregava mais abaixo ali, antes até do Palermo. É um jogador, às vezes, que eu tenho uma certa dificuldade, assim, de entender determinadas escolhas, assim, sabe? Muita jogada lateral que ele acaba perdendo, assim, bola que bate nele, quando na verdade deveria deixar a bola passar. Às vezes ele é muito estabanado nisso, o Mancuso. Acho que até por esse motivo eu tentaria inicialmente utilizar mais o Mailton do que o Mancuso, sabe? Acho que o Mailton tem mais a observar nesse momento, claro, dá para ir revezando até porque o Mancuso, para mim, tem qualidade, né? A questão toda é como o Mancuso joga de maneira mais estável, algo que o Palermo conseguiu tirar melhor dele ali no final do ano passado. O Diogo não tem a menor condição, tá? O Diogo, para mim, é um jogador muito, 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 muito nocivo dentro de campo. Dentro de campo é muito atrapalhado, não acerta, domina a bola muitas vezes errado. E quando eu digo isso, na reta final do ano passado, quando o Pacheco se lesionou, eu achei que o Fortaleza ia ter muita dificuldade ainda de conseguir ter a sequência de vitórias que acabou tendo. E o Diogo Barbosa conseguiu até entregar. O Diogo Barbosa conseguiu, na carreira dele, né, muitos títulos, sendo um jogador importante, às vezes, nessas equipes, mas por todos os clubes que ele passou, ele teve muito desgaste com as torcidas. E o Fortaleza viveu um ano péssimo ano passado. O Diogo Barbosa foi uma dessas contratações bizarras que o Fortaleza fez. Então, assim, o Diogo Barbosa, para mim, não tem condição mesmo de estar para essa temporada. Eu acho que é um desgaste desnecessário. Para mim, o quanto o Carpini puder entender Bancar. isso, cara, não faz sentido. Ele pode entregar um bom jogo, esse para mim é o grande problema. Se ele entregar um bom jogo, ele vai acabar ficando como ele acabou ficando. O Diogo Barbosa era para ter saído na metade do ano passado. Era para ter dado um basta ali. Só que na época, o senhor do clube, Marcelo Paes, não fez isso, permitiu. O Vojvoda tinha afastado ele exatamente por questões técnicas que ele não estava conseguindo acrescentar. E aí, quando volta da pausa ali da Copa do Mundo de Clubes, ele é acionado para jogar. Então, assim, enquanto você não resolve esse problema, vai ficando lá, e é isso. É o famoso jargão do futebol. O problema de você ter um jogador ruim dentro do elenco é que um dia você acaba utilizando. E geralmente esse cara não lesiona, né? Não estou nem dizendo que, claro, a gente não deseja que nenhum jogador se lesione. Mas geralmente o cara que se lesiona é o cara que você mais precisa. E o cara que você que mais tá lá, sempre disposto, o cara tá saudável demais. Tá? Então o Diogo Barbosa, para mim, é um vermelho, porque é impressionante, assim, sabe? O cara não conseguia ajudar em nenhuma característica. Teve uma jogada, só para explicar uma jogada específica do Diogo Barbosa. Teve uma jogada do Moisés muito boa pelo lado esquerdo, em que ele abriu a bola no Diogo, o Diogo não conseguiu dominar, uma bola que ele ia sair, assim, dentro da área praticamente. Então é muito atrapalhado, eu não consigo... desde o ano passado, eu falo, quando teve a primeira especulação do Diogo Barbosa, eu achei uma das piores coisas que Fortaleza apostou e tá com esse problema aí para resolver. Porque não é um jogador barato, é um jogador, sabe, que tem um patamar salarial elevado e é um jogador que eu acho extremamente desnecessário. Porque se joga bem, você tem que suportar esse cara, e se esse cara joga mal, é só irritação. Então, assim, o Diogo Barbosa, para mim, é de fato bem desnecessário no Fortaleza atual. E eu espero que a diretoria do Fortaleza, né, consiga observar isso, porque estamos falando de mais de um ano, né? Praticamente um ano, né, que o cara está no Fortaleza e sem entregar nada na minha avaliação. Assim, um jogador muito, muito abaixo tecnicamente. Claro, estou falando aqui dentro de campo. Perfeito.
Vamos agora falar do meio campo, que teve Pierre, Lucas Sacha, Lucas Crispim e Pochettino. Pochettino que foi substituído por Mailton, tá? Barreiro e Moisés, meu caro Marcinho, ficaram até o fim do jogo, mas Pochettino é que saiu para a entrada de Mailton. Isso. Mas vamos lá, vamos com os titulares: Pierre, Sacha, Crispim e Pochettino. Vamos lá. Começando com o Pierre, para mim eu acho que o Pierre fez uma partida abaixo, tá? Para mim tem muita qualidade, em alguns momentos mostrou essa qualidade, mas aí eu estou olhando pelo sarrafo do Pierre, tá? Uma coisa é você avaliar, por exemplo, o Rodrigo, avaliar o Cardona, avaliar o Diogo Barbosa e tal, mas o Pierre, eu sei que ele tem a acrescentar mais, mas eu acho que o Pierre exagerou muito em bola longa, não havia necessidade de fazer muita jogada de bola longa, então teve muita bola mal virada dele, muita bola mal virada ali pelo lado direito que ele tentou um passezinho de letra desnecessário, sabe assim, às vezes não entender que era o que eu estava citando. Fazer um jogo mais simples, ele tem qualidade para isso. Então, o objetivo do Pierre, nesses jogos iniciais, é ser a peça de tranquilidade, é encontrar um par. E aí, quando você conseguir, e aí vamos lá, entender o contexto do jogo, pô, tá 1-0, 2-0, beleza, você faz uma bola mais longa, mas o jogo tá 0-0, você está com o jogador a mais, simplifica. Então, para mim, o Pierre jogou ruim também, tá? Para mim é um excelente jogador, uma grande aquisição do Fortaleza. Laranjinha. Laranjinha para ele. Para mim ele tem tudo para ser uma peça importantíssima para essa temporada. Mas nesse primeiro jogo ele não entendeu assim certas dinâmicas. Não acho que também foi tão bem defensivamente. E aí, já entrando até no Sacha, o Sacha, por exemplo, acho que a única coisa que de fato ele manteve a qualidade dele, que é onde ele é melhor, é na recuperação de bola. Porque de fato, quando ele precisava ser um jogador que pudesse criar uma jogada, muitas jogadas o Sacha se atrapalhou, muitas jogadas o Sacha atrapalhou. E aí é onde entra essa questão principal, que eu acho que o Carpini poderia ter feito essa troca antes. Já estava com o contexto desenhado. Você precisava de jogadores com mais qualidade de passe. Eu já teria colocado o Rossetto, sabe, mais cedo no jogo. O Sacha, para o contexto do jogo, não acho que ficaria tão interessante. E aí, nesse sentido, o Sacha teve algumas... Para mim, o Sacha se movimenta muito bem, aparece muito bem em alguns momentos, tanto que teve uma finalização lá, mas foi fraquinha no meio do gol. Mas, no geral, também o Sacha vai ficar com esse jogo ruim, tá? Laranja aí para ele. Porque, para mim, ele foi muito bem defensivamente, né? Teve momentos que ele conseguiu recuperar muitas bolas, interceptar também muitos passes, mas toda vez que exigia mais qualidade de construção para o Sacha, ele não foi bem. Ele foi muito mal, aliás, nesse ponto. E aí eu acho que faltou essa leitura do Carpini de entender que o Sacha não era para o segundo tempo. E aí foi trocar praticamente faltando 7 minutos para acabar o jogo e antes dos acréscimos. Então, para mim, o Sacha também jogou ruim. Crispim, para mim, jogou péssimo, tá? Muito sumido no jogo. Até fez uma jogada ali um pouco mais interessante, né? Acho que faltou mais assumir a responsabilidade também em algumas bolas paradas, que ficou no primeiro tempo mais concentrada no Pochettino. Acho que o Crispim teve uma jogada boa ali, mas muito apagado. Não acho que para a dinâmica do Fortaleza, nem no ano passado, quando estava com o Palermo, nos primeiros jogos que ele fez gol, chegou a participar dando assistência, não acho que era um jogador muito encaixado. Eu acho que o Crispim pode ter dificuldades para essa temporada. Inicialmente, não é um jogador que eu olharia muito mais para um Prior do que propriamente para um Crispim. Eu sei que o Prior também, né, vai precisar de mais tempo, daqui a pouco eu vou analisar ele, mas, no geral, o Crispim, para mim, jogou muito mal também. Para mim, está no nível do Diogo Barbosa aí, péssima produção, um pouco participativo, uma jogada muito, sabe, pragmática, um passe de lado, não tentou, assim, uma coisa mais diferente, né? Acho que o Crispim teve uma jogada, assim, que eu considerei melhorzinha, mas, no geral, mesmo, para mim, fez uma partida muito abaixo mesmo, para aquilo que, teoricamente, né, esse jogador mais ofensivo precisa acrescentar, que é algo que o Fortaleza precisava. Então, acho até que a saída do Crispim, não especificamente para a entrada do Lucas Emanuel, mas ele não teve bem assim, durante o jogo. Já o Pochettino, eu vou também colocar um razoável. Eu acho que o Pochettino errou muito no começo do jogo. Impressionante como não conseguia dar sequência às jogadas. Não estava bem durante o jogo. Mas algumas jogadas, quando começaram a funcionar, foi através do Pochettino. Então, o lado direito ali, que ele acabou, às vezes, caindo mais, ele conseguia fazer o cruzamento, ele conseguia passar, ele conseguia sofrer faltas. Então, acho que o Pochettino conseguiu equilibrar um pouco mais o jogo, assim.
No geral, acho que ele poderia ter oferecido mais, mas foi um raro jogador desse setor ofensivo, né, no primeiro tempo, que conseguia ainda criar uma jogada. Uma delas que foi até ali, uma jogada que acho que foi o Moisés, se não me engano, tentou fazer o gol e acabou não convertendo. Mas eu acho que o Pochettino teve momentos bem maus assim, no começo, depois conseguiu ser razoável, depois caiu de novo o rendimento, depois equilibrou mais. Quando saiu também, acho que o Fortaleza teve uma leve melhora, mas também com muitos problemas. Poderia ser uma nota mais negativa, mas eu vou deixar um amarelo porque eu acho que do pouco que o Fortaleza fez, o Pochettino, nesses poucos momentos, conseguiu meio que ainda criar possibilidades. Tá? No geral, foi uma partida abaixo, mas na hora que ele apareceu de maneira mais efetiva, foi o jogador que conseguiu criar mais perigo. Por esse motivo, vai ficar com esse amarelo. E, para a gente fechar os titulares, Moisés e Barreiro, dois jogadores importantes também para a temporada. O Moisés, para mim, teve um começo muito ruim, assim, um jogador que não conseguia dar continuidade, perdendo muita bola, sabe, assim, eu acho que tem uma coisa que o Moisés vai ter que trabalhar mais em 2026. Todo mundo sabe que o Moisés é um excelente driblador, e deu para ver isso no final do primeiro tempo, já para o segundo tempo, ele criou boas jogadas ali, saindo da marcação do Ferroviário, conseguiu fazer boas jogadas. Só que, para mim, o Moisés, para a Série B, durante essa temporada, ele vai ter que ser exigido como um jogador de chegada no ataque. Algo que, é claro, não estou dizendo que é para ser o Breno Lopes, mas o Moisés, que tinha essa característica, tá? Em outras temporadas com Fortaleza. Ser esse jogador que resolve jogo, jogador que finaliza, jogador que cabeceia. Ele tem essas virtudes. Só que ele está muito preso ao jogador de drible. E você não pode... Vai ter jogo que o centroavante vai estar... Tá lá, encaixotado. E ele tem que ser jogador, porque o Breno Lopes conseguiu fazer isso muitas vezes. E quando o Moisés entrava, o Moisés estava sendo só um jogador de fazer drible, às vezes exagerando demais na jogada. Então, eu acho que o Moisés teve um começo muito ruim durante o jogo, e depois foi melhorando, e depois sendo uma peça importante. Vai ganhar também esse razoável, porque na soma geral, né, com uma atuação em certa parte do jogo, com alguns bons momentos, ele poderia até ter conseguido se tivesse alguns jogadores aproveitados. Acho que o segundo tempo dele foi bom, tá? Seria até a nota do Breno. Mas o primeiro tempo dele, boa parte do primeiro tempo dele para mim foi abaixo. Então, nessa soma de um bom primeiro, de um ruim primeiro tempo com um bom segundo tempo, vai ficar esse amarelo aí para ele também, tá? Um amarelo até mais... Não, amarelo, que é até de maneira mais convincente do que o próprio Pochettino, né, em termos de atuação. O Barreiro, para mim, foi ruim. Não vou colocar péssimo, porque também o jogo não se desenrolou muito para ele. Acho que foi bem desnecessário uma desavença que ele teve no final do primeiro tempo, assim, sabe, assim, é entender o contexto. Meu velho tá 0-0, acabou de ter um jogador expulso, para que ficar batendo boca, sabe, assim. O Moisés também saiu muito nervoso ali no final do primeiro tempo. Tudo bem que, pô, os caras vão te pilhar, pô. Se tem uma coisa que vai acontecer com Fortaleza, é os caras tentar tirar a paciência do jogador de Fortaleza. E nesse contexto, na hora que tiver 0-0 um jogo na Série B, contra o adversário que tá na parte de baixo, pô, você vai ficar caindo na ladainha do cara, pô, sabe? Então, assim, como eu falei antes, né? É como entender e disputar determinadas partidas. E para isso, o Barreiro, para mim, foi abaixo hoje. Não tinha reserva à altura hoje, né? Que eu acho aí, só um detalhe sobre o centroavante, eu acho que Fortaleza vai ter que buscar mais uma peça. Porque o Kaique não me parece ser uma peça interessante, e já que, né, Lucero e Davidson não devem ficar para essa temporada, o Fortaleza eu acho que vai ter que buscar mais um jogador para exercer essa função, né? Não vejo só o Barreiro, que eu considero um bom jogador, mas para isso tem que ter todo um contexto de jogo que o Palermo na reta final do ano passado conseguiu. Então, fica essa avaliação do Barreiro, um jogo ruim dele. Perfeito. Aí, Carpini, né, que como a gente pontuou, teve um jogador a mais durante todo o segundo tempo, fez 4 substituições em 2 blocos. Primeiro entraram Mailton e Lucas Emanuel nas vagas de Pochettino e Crispim, e depois entraram Matheus Rosseto e Luca nas vagas de Lucas Sacha e Mancuso. Luca Prior, no caso, tá? Isso. Então agora vamos aqui para a análise desses substitutos, jogadores que foram acionados ao longo do jogo. Foram só 4 peças. Eu acho que Carpini, no primeiro momento, eu achei interessante a ideia, quando ele dobra ali, né, 2 jogadores mais agudos, tanto o Mailton juntamente com o Mancuso, sacando principalmente o Crispim, que não estava nada bem,
E aí, quando ele traz o Lucas Emanuel, eu acho que não funcionou tão bem. Então, primeiramente, o Lucas Emanuel, para mim, vai um laranja. Eu sei que é muito cedo para avaliar o garoto, tá? Mas ele teve boas chances. E ele se atrapalhou muito com a bola, tá? Muito com a bola. Então, mesmo você fazendo todas as ponderações, sabe assim, teve É o bons básico, momentos. né? É o erro ali de fundamento, né? Assim, coisa que, tipo, não me parece, pode ter sentido, sabe assim, sabe? Então, Provavelmente assim, foi isso, né? pode ser. Mas aí é que tá. Não adianta nada dizer assim, não, o cara vai ter que entregar, entendeu? O cara vai ter que entregar e para isso o cara tem que mostrar um bom futebol. Então, o Lucas Emanuel, para mim, vai ficar com laranja, porque perdeu talvez a melhor chance, né, do Fortaleza ganhar essa partida, que foi na boa jogada que o Moisés fez, e bastava ali ter conseguido chapar a bola, que abriria para cá, então um laranja para ele. O Mailton, só tem um ponto que eu vou criticar o Mailton. Para mim, o Mailton vai ser razoável também, tá? O Mailton conseguiu criar boas possibilidades, teve uma finalização ali que o goleiro do Ferroviário teve que defender bem, um chute dele. Acho que ele conseguiu dar um bom volume, teve uma bola que ele se atrapalhou no domínio, mas eu acho que ficou muito excesso das bolas paradas. Ele bateu dois escanteios fechados ali tentando um gol olímpico. Ele tem uma bola parada muito boa, no passado ele se destacou até porque ele era o jogador principal, né, da bola parada do Chapecoense e conseguiu dar muitas assistências. Só que eu acho que ficar muito concentrado no Maicon vai se tornando muito repetitivo e vai se tornando muito. Eu acho que ele tem muita qualidade para ser esse jogador da bola parada. Mas o Fortaleza tem muitas peças para isso, né? O Pochettino, o próprio Crespim e tal. Mas eu acho que o Mailton, algumas faltas, tem uma falta lá que ele bateu muito mal, desperdiçou uma jogada de ataque até interessante. Então precisa aprimorar um pouco mais, vai ficar com razoável. Acho que é um jogador que tem um potencial muito bom, tá? Para essa temporada. Não à toa era o melhor lateral direito da Série B do ano passado. Então, amarelo aí para o Mailton. Aí, Rosseto e o Priol, né, o Luca Priol, entraram já na reta final. Eu acho que poderiam ter entrado antes. Acho que o Carpini, nem mesmo ele estava confiando tanto no banco dele, né? Que aí, quando ele coloca o Priol, né, o Luca Priol, no lugar do Mancuso, ele traz de novo o Mailton. Acho que o Mailton já estava até jogando mais de lateral direito, né? E o Luca para jogar de meia. Eu senti que o Priol estava muito ainda fora de ritmo, não entrou bem, vai ficar com o laranja também. Eu acho que ele pouco acrescentou, fez muita falta. Ele precisa melhorar muito o Priol, esse estilo de marcação dele. Ano passado ele conseguia resolver muito tecnicamente ofensivo e acho que não fez assim um bom jogo, não entrou tão bem assim. Vai ficar com laranja. O Rosseto eu acho que fez mais o básico, né? Não foi um jogador que foi tão exigido. Não foi um jogador que foi tão exigido. Conseguiu dar uma qualidade melhor. Acho que se tivesse entrado com mais tempo, eu acho que ele tem uma característica, e eu sei que muita gente reclama, é um jogador que não força muito passe, mas eu acho que para que o Fortaleza precisava no segundo tempo, que era trabalhar melhor essa bola para criar uma jogada, o Rosseto era mais interessante. Abrir mão do Sacha. Então vai ficar com esse amarelo, né, para o Rosseto e um laranja aí para o Luca na avaliação final. Muito bem. Então, dessa forma, a gente finaliza aqui a nossa avaliação de campo e fica, portanto, faltando a primeira avaliação de Carpini, no comando do Fortaleza. Minhoca, fica à vontade. Já aproveitando aí, né, o Márcio já pode colocar, o melhor claramente é Breno, né, que já recebeu aí a nota mais alta, eu acho que foi fundamental para evitar um Bechamel para o Fortaleza. Carpini, eu acho que fez uma estreia abaixo. Eu não vou conseguir fazer uma avaliação totalmente justa para o Carpini, porque eu também não sei o quanto parte do elenco ele não pôde utilizar para esse jogo. Porque eu acho que o Fortaleza tem peças interessantes que não foram utilizadas hoje. Por qual motivo? Enfim, né, eu confesso que eu não vi a coletiva do Carpini, eu não sei se ele chegou a mencionar especificamente a ausência de um ou outro jogador que poderia estar listado para esse jogo, mas claramente vai precisar de peças, na minha avaliação, para trabalhar mais, assim, né, para dar mais oportunidades e, obviamente, encontrar esse time melhor. No geral, eu acho que vai ficar o ruim para o Carpini, para essa estreia. Teve o segundo tempo, acho até que ele fez boas trocas no primeiro momento, mas eu acho que ele demorou muito para vir ali com as duas trocas e ainda morreu, né, queimando ali uma troca, né, que acabou não fazendo, né, só fez 4 trocas. E aí isso mostra também o quanto ele não estava tão confiante assim no banco dele. Né? Então, acho que isso mostra muito aí essa dificuldade, essa estreia, que ele vai precisar melhorar mais a equipe. Queira ou não, pesa o fato de você ter ficado o segundo tempo inteiro aí com um jogador a mais,
sem a capacidade, quando você olha assim, foram tantas finalizações assim, que o Fortaleza fez o goleiro do Felguera trabalhar, né? Teve um certo volume, mas nada daquilo que poderia ter feito, né? O melhor. Muito bem, meu caro Thiago Minhoca, dessa forma fica aí para a eternidade nosso campinho, printzinho, tá? Da estreia do Fortaleza na temporada 2026. Minhoca, muito obrigado pela companhia.